Bom, dando continuidade ao livro Conflitos Existenciais, né, do Divaldo, foi ditado por Joana de Ângeles. Mas antes de nós entrarmos diretamente nesse livro, né, nessa indicação do livro, nós vamos voltar a um livro também do Divaldo e ditado por Joana, que é Autoconhecimento, né? Então, nesse livro do autoconhecimento, Joana faz uma retrospectiva da nossa vida, da necessidade da reencarnação como ponto de partida para o nosso crescimento moral e espiritual. E daí, nós nascemos de uma forma, vamos dizer assim, puros, porque nós sabemos que trazemos mazelas e algumas coisas já gravadas no nosso perispírito, mas que nós voltamos ao mundo sem lembrar desses fatos. E é a partir do nosso nascimento que nós vamos iniciar uma nova educação por meio dos familiares ou da pessoa indicada que vai nos receber, né? Então, ela nos diz o seguinte, que na fase inicial do desenvolvimento, o ser possui as sensações vinculadas ao primitivismo, que é a dor ou o prazer, a satisfação ou o desgosto. Então nós, enquanto crianças, vamos lembrar de nós, enquanto criança, nós não sabemos discernir ainda o porquê e a necessidade da dor ou do prazer. A criança, ela simplesmente chora ou esperneia porque sente uma dor profunda ou alguma dorzinha, né? E também fica feliz e mostra aquele sorriso lindo através das suas expressões infantis, porque sente prazer. Mas ela ainda não alcançou a essência dessas sensações, certo? Assim como a satisfação do desgosto. Então, nessas sensações, principalmente do desgosto, a gente, enquanto criança, nós externamos muito a questão de birras e de caprichos. Né? Então, tudo bem, até aí é compreensível, né? Mas nós estamos sendo, desde então, educados e disciplinados, para que a gente vá crescendo e amadurecendo esses nossos comportamentos. São os nossos desejos imediatos. Passando desse estágio, desabrocham os sentimentos de valores morais, as conquistas intelectuais, culturais, artísticas, aquelas que são idealistas, né? E assim, nós vamos reprogramando os instintos e desejos pelo sentimento mais nobre, que nós sabemos que o sentimento mais nobre é o amor. Então, vejam que na infância nós temos algumas sensações e quando nós vamos crescendo, vamos chegando aí na nossa juventude, né? Nós já passamos a desabrochar esses valores pelos quais nós também já cultivamos o conceito deles. Nós já conseguimos decifrar o que significa cada sentimento desse. Até que nós vamos purificando esses sentimentos e aí nós vamos alcançar o amor pleno, né? Esse sentimento nobre que é o objetivo pelo qual nós estamos também reencarnando. A nossa reforma íntima, obviamente, nós vamos chegar nesse amor, alcançar esse amor nobre. A canalização correta do pensamento, isto é, a racionalização deste, quando exercitado, torna uma verdadeira autoterapia, ao ponto de propiciar renovação íntima e equilíbrio biopsicoemocional. E por que não falarmos da questão, né, do equilíbrio corpo, perispírito e espírito? Então, a partir do momento que eu alcanço esse amor, eu estou conseguindo fazer em mim uma autoterapia. Então, se eu consigo ter esse equilíbrio, né, e racionalizar, vamos dizer assim, os meus pensamentos, passar meus pensamentos por crivos, porque veja bem, antes de uma ação, eu tenho um pensamento. Esse pensamento move a minha ação, nós sabemos disso.
Às vezes nós costumamos dizer, eu fiz isso porque eu não pensei. Veja, olha aí, eu fiz isso porque eu não pensei. Mas a pessoa sabe que poderia ter pensado. Que vem uma ação que antecede essa coisa que vai magoar alguém, né? Que vai prejudicar o outro. Então, nós devemos ter muito cuidado em relação ao pensamento, porque nós já somos capazes nessa fase, após a juventude, nós alcançamos a fase adulta, nós já temos a condição de pensarmos, de filtrarmos os nossos pensamentos. E a partir desse equilíbrio, nós estamos trazendo para o nosso corpo a saúde. E se nós conseguimos trazer ao nosso corpo um certo equilíbrio, que é a saúde, nós estamos já lapidando e já higienizando o nosso perispírito. Automaticamente, nós estamos também elevando o nosso espírito, não é? A uma categoria melhor da que nós estamos hoje. Então, é muito importante que a gente pense na nossa reencarnação hoje em relação a tantas emoções que a gente tem, né? A tantos sentimentos que nós cultivamos, porque essa reencarnação, ela, é óbvio que ela não é a única, mas ela é a oportunidade que nós estamos tendo hoje. E nós estamos tendo também a oportunidade do conhecimento, para que a gente reflita, pense e automaticamente cresça. Porém, face à anterioridade de nossas origens, ainda conservamos as sombras que nos afligem hoje, como a desconfiança, e junto de mãos dadas com a desconfiança, vem o nosso tema de hoje, que é o ciúme. Eles andam de mãos dadas e eles tiram o quê? O nosso sossego. Eles tiram o nosso equilíbrio, eles tiram a nossa paz. O ciúme retira de nós, do nosso coração, da nossa mente, a nossa paz. Então, aí, mais uma vez, precisamos recorrer ao nosso pensamento, porque o ciúme nos desassossega, mas nós temos a condição de reequilibrar, né? Então, temos também a condição voltando aí, da autoterapia. Muitos casos desenvolvem nas pessoas os quadros patológicos complexos que a própria medicina não diagnostica. Nós sabemos que os consultórios estão cheios e nós chamamos de patologias especiais. Então, são essas patologias que nem sempre a medicina dá conta de descobrir, de diagnosticar, de orientar, né? De ter um remédio, vamos dizer assim, algo medicamentoso que venha fazer isso e fazer com que a pessoa melhore. Porque é um sintoma que está impregnado na nossa alma. Está lá no nosso perispírito. E se nós trazemos isso de vidas passadas, o que nós devemos fazer? Nós nos instruirmos, a fim de que possamos fazer essa autoterapia, né? O amor em sua plenitude, ele é o antídoto para todos os sofrimentos. Então vejamos, voltamos de novo lá no amor pleno, nesse sentimento nobre que é o amor. Então, quando nós não conseguimos amar a nós mesmos, nós rogamos a Deus para que a pessoa mais próxima de nós possa nos auxiliar, transferindo para nós energias boas, orientações boas, né? Uma linguagem que nós consigamos alcançar, a fim de que a gente retorne para a nossa responsabilidade enquanto ser, né? Enquanto crescimento. No livro Conflitos Existenciais, também, do Divaldo, ditado por Joana de Ângelo, ela vem nos trazer a questão da psicogênese do ciúme. É muito interessante, porque essa psicogênese do ciúme, ela vem falar exatamente
da origem, né? Da origem, a história dessa patologia que nós trazemos em nós. Então, vem estudar e revelar para nós, desculpe, os processos mentais que nós passamos, que são exatamente os conflitos existenciais. O ciúme é um deles. Nós estamos estudando alguns sintomas existenciais, alguns conflitos, desde o início do mês. E o ciúme é um deles. Por sinal, tão perigoso quanto todos os outros que já foi citado aqui. Né? O ciúme também, ele cultiva a culpa, que foi falado na semana passada pela Verônica. Enfim, nós devemos tomar o cuidado. A psicogênese, do ciúme favorece a autoterapia, pois nos revela os processos mentais, sem desconsiderar as vidas passadas. Então, veja como traz aí essa revelação, né, através dos estudos, daquilo que possivelmente nós fizemos em vidas passadas, para que hoje a gente ainda traga esses resíduos desequilibrados em forma de ciúme. E quando a gente tem esse conhecimento, quando a gente consegue alcançar esse entendimento, torna-se mais fácil para que a gente busque ajuda adequada, né? Muitas vezes nós conseguimos nos autoajudar, mas nem sempre nós temos a energia necessária para isso. Então, faz-se necessário que busquemos a ajuda de terceiros ou de especialistas adequados, né? A autocrítica sincera, a autoconversação edifica-nos de tal forma que nos proporciona meios para frear nossos impulsos negativos. Há uma imersão para o conhecimento de si mesmo. Em outros estudos, nós conversamos muito sobre essa questão da autorreflexão, da autocrítica, da autoconversação, como ponto fundamental de você revelar para você mesmo as suas fraquezas, de você assumir as suas próprias fraquezas. Porque em quantos casos nós temos de que uma pessoa próxima de você te revela, conversa, chama a sua atenção e você não aceita, né? E infelizmente você tem aquele defeito, aquela fraqueza. Todos nós temos fraquezas, todos nós. Então é importante quando a gente consegue se olhar no espelho para que a gente deixe refletir a nossa própria imagem, as nossas próprias fraquezas, a fim de que possamos trabalhá-las, né? A pessoa enciumada apresenta-se inquieta e insatisfeita, não consegue desenvolver com profundidade a autoestima, mesmo adulta, conserva a infância psicológica. Veja aí, quando nós não conseguimos alcançar essa maturidade, desde a infância, tivemos adolescência, chegamos na fase adulta e nós ainda cultivamos os nossos caprichos que deveriam ter começado a ser ensinados lá na infância, com a educação, com a disciplina, com os esclarecimentos que nós recebemos, não é verdade? Então passamos pela fase da adolescência e ainda cultivamos esse sentimento, né, que nos enfraquece na fase adulta. Então, mostra também para a gente uma questão da falta da autoestima. O que é a falta de autoestima? É o desamor, gente. Desamor por nós mesmos. Se eu tenho desamor por mim mesmo, se eu não consigo fazer essa imersão e buscar lá dentro de mim a força necessária para superar e dizer, né, eu gosto de mim mesma, eu me autovalorizo, reconheço os meus valores, tanto quanto eu reconheço as minhas fraquezas, eu não vou conseguir o equilíbrio do meu ser, né, do meu corpo, perispírito e espírito. Então, olha a importância da imersão, né? E quando nós não conseguimos, buscamos o quê? A eficácia da prece. Nós elevamos o nosso pensamento
nós silenciamos conosco mesmo e fazemos essa imersão buscando a força que todos nós temos no nosso interior. Todos nós temos e somos capazes. Quando sentimos que estamos fraquejando além, né, daquilo que é o dito normal, nós precisamos buscar ajuda imediatamente e não deixarmos que cheguemos no fundo do poço, né? A importância de nos conhecermos. Sentimento nosso ou sentimento que não é nosso. Sensações que são nossas sensações, né, que nos prejudicam, certo? Porque a ansiedade, ela também tem um lado bom. E ela, quando se torna sistemática, neurótica, aí sim nos adoece, aí se transforma em uma patologia. Porque a ansiedade é normal, às vezes a gente vai receber uma pessoa, né, e a gente fica ali ansioso. É normal ficarmos ansiosos antes de um estudo como este. Mas a ansiedade, quando ela se torna, vamos dizer assim, frequente, aí, infelizmente, ela vai te desestruturando, né? Desequilibrando. E aí, mais uma vez, precisamos superar esses nossos caprichos de infância, né? As pessoas enciumadas, elas aspiram ao amor, mas ela teme entregar-se, confiar plenamente. Há uma sombra no seu interior, que fantasia a realidade, alimenta a desconfiança e provoca o conflito nos relacionamentos. E cada um de nós aqui, com certeza, tem um fato para contar, né? Como que o ciúme realmente desestrutura qualquer relacionamento? Porque dia após dia o ciúme, ele fantasia, imagina coisas que não existem, imagina situações que não existem, mas que para ela, devido ao ciúme, a insegurança que é gerado, né, internamente, transforma isso, como diz uma música da Elizabeth, em bicho-papão, nos persegue. E à medida que aquilo fica incessantemente martelando no meu juízo, mentalmente, eu começo a insinuar coisas, ações do meu parceiro ou da minha parceira que não existe. E aquilo vai desgastando o relacionamento. E nós sabemos que o ciúme, ele não se dá somente em relacionamento de casais, né? Marido, namorado, etc. Não. Também temos ciúmes no meio social, com as pessoas que nós nos relacionamos no dia a dia socialmente, principalmente com amigos ou amigas. Então, o que é isso? É a falta do amor próprio. Porque quando a gente se ama verdadeiramente, nós não vamos cobrar do outro, não vamos nos apegar com o outro a ponto de sufocá-lo, né? Ao ponto de querer que a atenção daquela pessoa esteja direcionada para mim mesma. Existe ainda uma culpa interior, uma insatisfação aparentemente inexplicável e por não decodificar, sofre e faz sofrer o outro. E aqui eu sugiro para vocês um vídeo do Haroldo Dutra que fala sobre o sofrimento. É muito interessante porque ele fala de uma verdade em relação ao sofrimento e de uma forma, né, bem voltada para o humor. Então a gente ri bastante com esse vídeo dele. Porque, em parte, ele fala que você sofre, mas você não quer sofrer, você ainda carrega um monte de gente sofrendo junto com você, né? Então, se o ciúme te traz todos esses transtornos, esse sofrimento interior, assim como outros conflitos, você não sofre sozinho. Você faz sofrer a pessoa que está mais próxima de você. E você faz sofrer também as pessoas que às vezes têm uma certa distância, mas que de alguma forma tem uma ligação, né? Seja familiar, amigo, enfim. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa palavrinha, com esse sentimento chamado ciúme, tá certo?
A imaturidade psicológica dos ciumentos é tão grave que procura justificar o ciúme como o sal do amor. Vocês já ouviram isso? Então quantas vezes a gente ouve, né, através da linguagem das pessoas enciumadas, relatarem que ciúme é necessário. O ciúme é o sal do relacionamento. Gente, então vai ter muita gente perversa por aí, não é verdade? Nós temos que ter cuidado, porque o sal, ele realmente é um tempero indispensável. Mas ele é um tempero indispensável, vamos dizer assim, dosado pelo amor. Mas tudo em exagero não é mais uma coisa boa e vai trazer problemas para nós mesmos. E aí eu pergunto, em qual lei divina encontramos o ciúme como dica de crescimento pessoal? Não existe, né? Mas existe como dica o amor. Esse sim, ele é indicado em todas as leis da espiritualidade. Porque edifica, porque equilibra, né? Porque sublima, enfim. Porque traz para nós a paz que todos nós almejamos. Então, o amor é sim o sal dos relacionamentos. Porque ele é pleno, é leve, é compreensivo, tolerante e racional. O amor não aprisiona, mas liberta. Então, o ciúme, a gente sabe que aprisiona. A gente sabe que sufoca, não é? Que chateia. A palavra mais simples do dia a dia é chateia. Porque, ao invés de trazer alegria e felicidade em determinados momentos da vida da gente, vai trazer a infelicidade. Porque o ciúme vem à tona, a fantasia vem à tona, a desconfiança. E aí, cadê a confiança que deve ser mantida, cultivada entre as pessoas? Uma mente atormentada pelo ciúme sente o ego ferido e é capaz de provocar ações irreversíveis, como ferir e uma outra ação muito pior que todos nós sabemos, que é matar. Às vezes as pessoas falam, eu matei por amor. Amor jamais mata alguém, não é? Amor liberta, amor compreende, amor flexibiliza, tolera. Então o amor ele tem vários sinônimos, mas jamais da maldade. O amor, nesse sentido, ele é patológico no sentido de ferir, de magoar. Então é onde novamente voltamos à questão da autoterapia, ou da busca de um especialista para que possa se tratar, né? Não apenas na área afetiva entre parceiros, o ciúme entra em ação em qualquer contato, né? Como nós já conversamos, interpessoal, social ou profissional, porque o ciúme ele é um tormento da alma. Ele traz aquele ser inquieto, ele traz aquele ser sedento de olhares, sedento de envolvimento pelo outro. E isso não é bom. Isso sufoca. Na raiz de muitos crimes, na área da afetividade doentia, o ciúme destaca-se como um fator preponderante, por ser possessivo. Inegavelmente, a convivência com o ser ciumento é martirizante, principalmente quando este ser se nega ao tratamento libertador. Então hoje, nós não podemos alegar que não temos aí um leque de tratamento. Nós temos um leque de possibilidades em relação à superação do que nós estamos sentindo, porque nos adoece e adoece o nosso próximo, né? Adoece praticamente as pessoas que estão ao nosso redor. Em convívio social, quando nós realizamos alguma reunião, seja lá de qualquer ordem, né? Nós
geralmente, nós organizadores já pensamos, até já emitimos esse pensamento negativo. Poxa, vem fulano e beltrano, como será que vai ser durante essa reunião? Será que vai dar vexame por causa do ciúme? Então, gente, é ruim, porque isso já, né, o teu ciúme que você traz, achando que é o sal, que deve ter, pelo contrário, ele estabelece aí uma sensação de algo ruim que vai acontecer em determinados ambientes, porque a pessoa não se controla, né? Não tem esse autocontrole, ela não faz o quê? Ela não racionaliza o pensamento na hora de agir, quando o ciúme vem à tona, quando a desconfiança bate no seu interior, então não segura. E aí vem todo aquele desequilíbrio em qualquer ambiente em que a pessoa se encontra, né? Quando bem entendida a questão da necessidade de buscar um psicoterapeuta e este direcionar cuidadosamente o paciente para a compreensão de que todos erram, que trazemos traumas impregnados, que precisam de superação e, portanto, serem tratados, temos aí o início de uma autolibertação. Então, mais uma vez, nós estamos lembrando de que todos nós erramos. Nenhum de nós é infalível. Se nós não temos o ciúme, nós temos um outro conflito interior, que também, quando vem à tona, nos desequilibra e nos adoecem. Então, como hoje estamos exatamente falando do ciúme, lembramos que este sentimento, ele nos provoca, infelizmente, uma doença que a medicina não vai curar, né, de forma medicamentosa. Mas que nós devemos buscar os terapeutas, os especialistas, que têm ética, porque a partir do momento que você recebe, é igual você fazer um atendimento fraterno. A pessoa, o terapeuta que vai ouvir, ele vai direcionar a conversa? Não. Ele vai fazer com que a pessoa faça uma imersão a fim de que busque dentro dela mesma a força suficiente para a superação. Porque aquele terapeuta não vai estar do lado da pessoa 24 horas no dia. Então ele vai conduzir a conversa de tal forma para que a pessoa busque dentro de si mesma a superação daquela fraqueza interna, né? Que muitas vezes tem causas em vidas passadas. E aí, com certeza, vai ser o início de uma auto-libertação. Então, é de uma sensação muito boa quando a pessoa consegue ter consciência da necessidade do tratamento. É quase que impossível, né? Mas tudo na vida temos as suas possibilidades, mas o ser humano hoje tem aí, como já disse, um leque, uma gama de possibilidades para buscar um tratamento adequado. Conheço pessoas que às vezes não buscam um consultório, não buscam um terapeuta, mas busca a questão da autocrítica, o exercício da autocrítica, acompanhados por pessoas queridas, porque o amor das pessoas que estão próximas de nós, elas irradiam de tal forma que também nos ajuda nesse crescimento e nessa superação das fraquezas que nós temos. É importante a escuta. Quando nós temos uma pessoa que nos procura, é porque aquela pessoa está batendo na porta pedindo ajuda. Então nós precisamos escutar, né? E ajudar e fortalecer também aquele ser para que ele possa buscar a superação dos seus conflitos nesta vida. Porém, só ressaltando, ninguém deve permanecer no muro das lamentações, vitimando-se em torno de reais ou imaginárias aflições. Então veja que mesmo a gente tendo acompanhamento, né,
acompanhamento com terapeuta ou com qualquer outro especialista, nós podemos ainda cultivar alguns conflitos ou insistir naqueles conflitos. Mas não devemos nos manter em cima do muro o tempo todo, durante a nossa vida toda, né? Porque cansa não só você, mas como cansa também as pessoas que estão ao seu redor, certo? Então é de uma responsabilidade nossa também buscar. Hoje mesmo no estudo aqui da noite, nós estávamos falando sobre essa questão da força que nós temos dentro de nós. E que Deus não está cobrando da gente essa superação da noite para o dia. Tanto é que, mesmo a gente trazendo essas imperfeições de outras vidas, Deus nos oportunizou um crescimento. De nós chegarmos aqui como criança e irmos crescendo e tendo o conhecimento necessário e as oportunidades necessárias para a lapidação do nosso perispírito, né? E, consequentemente, do nosso espírito. A terapêutica da bondade, ao lado da psicoterapia especializada, constitui parceria construtiva para a superação do ciúme. Enfim, o amor-terapia é tempero indispensável para qualquer desequilíbrio emocional, por ensejar o intercâmbio com o pensamento divino e fazer brotar no coração dessa pessoa a fé e a esperança. Olha aí, amor-terapia, ele é o quê? Ele é o sal, né? Aí sim, nós podemos dizer que há necessidade desse tempero maravilhoso. Porque nenhum tempero se faz sem sal. E quando se faz, o que a gente fala? Está horrível, está ruim. Então, o amor-terapia é um dos processos mais indicados para qualquer conflito existencial. E através desse amor-terapia é que nós fazemos brotar no interior da pessoa, né, de quem está sofrendo pelo ciúme, no caso, a fé e a esperança de que há possibilidade de superação. Tudo na vida há possibilidade de superação, desde que nós aceitemos dar o primeiro passo através de uma ajuda, de uma luz divina, porque quando a gente ora, a gente entra numa sintonia com a espiritualidade e de alguma forma a espiritualidade nos ilumina e nos guia ou envia alguém que nos auxilia. Mas a nossa cegueira às vezes é tanta que nós não observamos quem está do nosso lado ou o mensageiro que a espiritualidade nos enviou. No livro Diálogo dos Vivos, que é este azulzinho, de Chico Xavier e Herculano Pires, ditado por Espírito Diversos, no capítulo 3, fala do amor sem possessão. O irmão Saulo, ele traduz o ciúme como sintoma de apego e esclarece que Deus não nos ama com apego, mas com liberdade, e por isso não quer impor-nos a compreensão da plenitude do amor, o qual devemos alcançá-lo pelos nossos próprios méritos. Desde quando ou qual de nós já leu em algum dos livros da codificação que Deus nos impõe essa superação, nos impõe uma lapidação nesta reencarnação? Tanto é que nós temos outras vidas. Nós só procuramos alertar sempre que devemos o máximo crescermos na vida que temos agora, nessa oportunidade que nós estamos tendo. Mas Deus é paciente. Ele nos proporciona, né, meios, mecanismos para que a gente vá galgando e à medida que a gente vai crescendo, que a gente cresça de forma madura, forte, firme, pautado nas leis divinas. É isso que Deus deseja de nós. Mas Ele jamais, né, Ele impõe isso para nós, mas Ele espera que alcancemos essa evolução pelos nossos próprios méritos. Que a gente compreenda ainda nessa vida a importância da reencarnação, a importância das leis divinas, né? A importância da caridade, do amor,
que a gente consiga esse crescimento interior. Isso é que é importante. Para finalizar, eu trouxe um poema para vocês que eu achei muito interessante, que é o Ponto de Vista. Ele está aqui nesse livro também, do Diálogo dos Vivos, é de Cornélio Pires. Vou ler aqui para vocês. Achei muito interessante. Aqui. Ponto de Vista, Cornélio Pires. Recebi o seu pedido, prezado amigo Antenor. Você deseja saber o que pensamos do amor. Falarei do amor terrestre, não daquele que conduz nossa vida e pensamento para a união com Jesus. É verdade que não tenho direito algum que me assista. Por isso, exponho a você meu simples ponto de vista. Conforme acredito hoje, nos pobres estudos meus, o amor na totalidade é a natureza de Deus. No entanto, pelo que vejo, quanto que sinto e ao que faço, o amor é Deus em nós dado, em nós todos. Cada qual tem um pedaço. De tudo, porém, que amamos, até quanto conhecemos, quanto menos possessão, maior a porção que temos. O amor, quando chega, alcança nossa vida rotineira, parecendo o orvalho à noite, quando cai na laranjeira. Mas é preciso cuidado por dentro do coração. Toda afeição caprichosa traz grande perturbação. Quando a pessoa faz isso, lá se vai a luz do bem. Carinho vira paixão, que não dá paz a ninguém. Olha a história de Pinhota. Dizia adorar e leu, porque o moço quis a prima, a coitada enlouqueceu. Delfim, perseguindo Joana, que de fato o não queria, atirou sobre o pai dela e acertou Dona Maria. Joaquim namorava Zélia, a paixão dele era fogo. Quando viu Zélia doente, colou-se a tina de ouro. Antônia clamava sempre que amava Zeca Vilaça, mas Zeca perdeu as pernas e Antônia sumiu da praça. Recorde o que sucedeu com Camilo Felisberto, desprezado por Joaquina, matou-se com tiro certo. O amor na terra, em verdade, pode ter grande aconchego, mas para viver em paz não deve ter muito apego. O amor, enfim, vem de Deus, mas se em nós vira paixão, parece coisa de louco ou trama de obsessão. Então vejam, meus irmãos, que tudo que nós temos aqui na terra, nós devemos viver sem apego, né? Nós devemos viver plenamente, com responsabilidade, com liberdade, porque esse é o amor de Deus. Quando nós não conseguimos evoluir, fazer com que esses sentimentos evoluam dentro de nós, aí, infelizmente, nós vamos agravar todos esses sintomas que nós trouxemos de outras vidas. Então, que o amor seja pleno em nós, que nós consigamos alcançar, né, o entendimento da valorização pela vida e da valorização de todos os sentimentos que Deus está nos oportunizando ainda nesta vida. Que Deus nos abençoe e que nos acompanhe até os nossos lares com muita paz. Sem ciúme.